Eu estava estudando a palavra de Deus, meditando na palavra do Senhor e estava raciocinando, percebendo como que nós somos distraídos. As coisas dessa vida, elas nos atraem demais. Nós somos tão vaidosos, queremos tanto realizar as nossas conquistas, conquistar carro, casa, a profissão. Tudo isso é muito importante, mas começa a se tornar perigoso quando essas necessidades, muitas das vezes vaidades, elas passam a ser prioridades na nossa vida. Isso é algo da vida que é importante para nós como seres humanos, mas isso deveria ser secundário nas nossas vidas. E o que tem acontecido é que as pessoas têm colocado essas suas necessidades, seus desejos, como prioridade para a sua vida. Isso não tem terminado bem para muitas pessoas. E mesmo nós vendo isso acontecer, nós continuamos trilhando esses mesmos caminhos. E lendo a palavra de Deus, eu comecei a deparar com uma geração que estava nesse mesmo sentimento, vivendo essa mesma circunstâncias que nós estamos vivendo. E em Ageu, no capítulo 1, a partir do versículo 1, assim diz a palavra de Deus Todo-Poderoso: no primeiro dia, no sexto mês do segundo ano do reinado de Dário, eis que a palavra do Senhor foi anunciada por intermédio do profeta Hagai, Ageu. Festival ao governo de Judá, Zerubabel, e ao sacerdote Josué, filho de Zerubabel, nos seguintes termos: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo murmura, não chegou ainda o momento certo, o tempo para reconstruir a casa de Deus. Por esse motivo, a palavra do Senhor foi uma vez mais comunicada por meio do profeta Ageu, dizendo: porventura é tempo de habitar em casas luxuosas, bem acabadas, enquanto a minha casa continua em ruínas? Veja só que o povo de Israel, eles estavam sendo escravizados num outro país, na Babilônia, e eles começaram a buscar a Deus, começaram a sentir necessidade de reconstruir a sua cidade, reconstruir a casa de Deus. E eles voltaram-se para Deus. E diz a Bíblia que Deus ele pegou e inspirou o rei Dário para que pudessem voltar. E eles falaram assim: não, eu vou voltar para Deus, eu vou buscar a Deus. E a primeira coisa que, se Deus nos libertar dessa dificuldade que estamos vivendo, desse cativeiro, dessa escravidão, a primeira coisa que eu vou fazer quando eu chegar em Jerusalém será reconstruir as cidades, reconstruir o templo de Deus. E aquilo agradou a Deus, porque o que você e eu precisamos entender é que a alegria do Senhor é a nossa força. Se nós buscarmos meios de alegrar o coração de Deus, você pode ter certeza que você vai estar fortalecido, nada vai poder te abalar, nada vai poder te destruir, porque quando o Senhor ele está alegre em você, você se torna forte, você se torna cheio de energia, cheio de fé, cheio de vontade, e você consegue resultados extraordinários que você nem imaginava que poderia acontecer na sua vida. E eles pegam então e eles buscam a Deus, e eles começam a colocar o propósito de servir a Deus, de adorar a Deus, na cidade que eles iriam reconstruir uma nova vida, uma vida de relacionamento profundo e intenso com Deus. E Deus então toca no rei Dário para que ele pudesse enviar o povo de volta para suas casas, liberar o povo para reconstruir a cidade de Jerusalém, reconstruir o templo de Deus e a casa de Deus. E assim eles fizeram, e eles foram embora, foram abençoados, passaram por situações adversas, difíceis na trajetória, no caminho, mas Deus foi com ele em todos os caminhos que eles passaram.
E quando eles chegaram em Jerusalém, eles tinham um propósito na vida deles, eles tinham algo definido no coração deles. Só que as oportunidades da vida foi tomando o coração deles, as coisas e os prazeres daquela terra que era tão bonita, tão deleitosa, um lugar que muito interessante, foi tomando o coração deles e eles começaram a priorizar as suas necessidades. Nós ficamos tanto tempo presos, sendo escravizados, agora nós temos necessidade também da nossa casa. Mas nós fizemos um compromisso que nós iríamos construir a cidade de Jerusalém, iríamos reconstruir a cidade de Jerusalém. Também fizemos um compromisso com Deus que nós iríamos reconstruir o seu templo. Então vamos lá, vamos começar a reconstruir o templo de Deus. Mas você lembra daquelas casas que os egípcios eles tinham, eram tão legais, as casas dos babilônicos eram tão maravilhosas. Eu vou começar a construir a Deus, a casa de Deus, mas eu também não posso ficar sem casa. E eles começaram a construir a casa de Deus, reconstruir a casa de Deus e também reconstruir as suas casas, baseado talvez nas casas dos babilônicos. E chega um momento que você tem que viver aquela vida dupla, se torna cansativo, se torna às vezes estressante. Você precisa optar, tomar uma decisão a quem você vai servir, se você vai servir a sua vida buscando os prazeres dessa terra, ou se você vai focar em Deus, reconstruir a cidade de Jerusalém, reconstruir o templo de Deus. E o que aquela geração ela decidiu foi deixar para depois. Eles não queriam dizer não, eu não vou deixar de construir a casa de Deus, mas o momento agora não é oportuno para nós reconstruirmos a casa de Deus. Nós temos as nossas próprias necessidades, precisamos reconstruir as nossas casas, as nossas famílias, as nossas gerações. E eles começaram a trabalhar na reconstrução da sua própria vida. Mas todas as vezes que você foca em algo começa a te exigir tanto, e você precisa trabalhar naquilo para que aquilo possa ser desenvolvido. Quantos aqui já mexeram com construção, sabem o quanto toma tempo, o quanto que é delicado e complicado de fazer. E eles decidiram reconstruir primeiro a vida deles, reconstruir primeiro as casas deles, os negócios deles, para depois buscar a Deus. Só que foi passando o tempo e a gente tem um hábito constante. Quando a gente começa a fazer algo, a gente tem um ritmo de nós estarmos presentes. Você vem na igreja, você ora, você adora o Senhor, você busca a face dele. Mas se você começar a dispersar, você deixar para depois de você vir para a casa de Deus, de você orar, de você buscar, você começa a se afastar, o hábito começa a ser desfeito, você começa a fazer um novo hábito na sua vida. E eles perderam o hábito de adorar a Deus, de buscar a Deus. O coração deles já não tinha mais aquela mesma força, aquela mesma energia de buscar, de adorar, de servir a Deus, porque eles estavam cansados, eles precisavam servir a vida deles, eles precisavam encontrar a sua própria vida. E a Bíblia diz que aquele que busca encontrar a sua vida vai perder. Se você está focado em buscar construir a sua vida, buscado em primeiramente você priorizado, você construir a tua vida, teu negócio, os teus sonhos, isso você vai ter uma debilidade lá na frente, isso não vai ser legal para você. Mas Jesus ele disse que aquele que abre mão da sua vida por conta da justiça de Deus, da palavra de Deus, do reino de Deus, esses encontraram a vida verdadeira. Se Deus for prioridade na tua vida, se Ele estiver em primeiro lugar na tua vida, todas as outras coisas, todas as tuas necessidades, elas serão acrescentadas, ou mais hoje ou mais amanhã, porque teu Deus, Ele vive, nosso Deus, Ele nos ama, Ele quer fazer você prosperar. Ele fala: eu sei os caminhos que eu tenho para vocês, eu tenho o caminho de prosperá-los, eu tenho o caminho de paz, eu tenho o caminho de fazer algo extraordinário na vida de vocês. E a Bíblia chega a dizer: os meus caminhos são maiores do que os seus caminhos.
Por maior que seja o caminho que você queira trilhar, Deus ele fala que o caminho dele é maior ainda do que o seu caminho. Por maior que seja o seu pensamento, um pensamento às vezes de grandeza, a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são maiores ainda do que os seus pensamentos, porque Ele é Deus. Ele te chamou ainda informe no ventre materno, para que você possa realizar uma obra extraordinária nessa terra. E a Bíblia fala que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Mas a Bíblia diz que esta geração, ela preferiu servir mais aos desejos da carne, mais aos seus desejos, às suas prioridades. Priorizaram a sua vida e deixaram a vida com Deus em segundo lugar. E aí é uma coisa muito grave a atitude que eles tomaram, porque Deus ele vem confrontá-los e fala para eles que a decisão que eles tiveram na vida deles foi uma decisão equivocada, porque eles trabalhavam e eles não viam o fruto do seu trabalho. Eles tinham sede, mas eles tinham água, mas eles não tinham sede. Eles tinham comida, mas eles não tinham apetite na vida deles, porque você começa a focar coisas que não são do Senhor. Por esse motivo veio a palavra do Senhor, foi uma vez mais comunicada por meio do profeta Ageu, dizendo: porventura o tempo que habitardes na casa de luxos com acabamento, enquanto a minha casa continua em ruínas. A casa daquela geração era uma casa bonita, uma casa linda, e cada vez mais, vocês já viram que a pessoa, quanto mais ela ganha, mais ela gasta, quanto mais ela tem, mais ela quer. Você não fica saciado, você sempre quer mais, você sempre foca mais. E o que acontecia naquela geração? Eles precisavam trabalhar mais, eles precisavam dedicar mais, para que eles pudessem alcançar aquilo que eles desejavam, e nunca tinha um fim na vida deles, nunca tinha um fim os seus desejos, o seu coração. E o Senhor ele fala: a casa de vocês estão muito lindas, vocês têm dedicado, vocês têm dito que não tem tempo para reconstruir a minha cidade, vocês dizem que não tem tempo para reconstruir o meu templo, mas vocês têm tempo para reconstruir a casa de vocês, para vocês destruírem, reconstruírem, para vocês melhorarem, para vocês aperfeiçoarem, para vocês fazerem reforma, para vocês embelezarem, mas vocês têm dito que não tem tempo para mim, que vocês não têm tido tempo para construir a minha casa, para construir a minha cidade. Eu tenho isso contra vocês, e por isso tenho levantado o profeta para que possa pegar e dizer a vocês: porventura é tempo de habitardes em casas luxuosas com acabamentos magníficos, enquanto a minha casa continua em ruína? Quantos de nós não estão vivendo uma vida focada com prioridade nas coisas dessa vida? Pessoas não têm tido tempo para orar, para buscar a Deus, não têm tido tempo para construir a sua vida espiritual, para construir a sua Jerusalém, não têm tido tempo para se dedicar a Deus, para servir a Deus, têm se perdido nas coisas dessa vida, nas vontades, nos desejos lá fora, achando que vai viver toda a sua eternidade aqui nesse lugar, nessa cidade. E o Senhor ele tem permitido que eu e você estejamos nesse lugar por um único motivo. Ele diz que não foi nós que escolhemos estar aqui, mas Ele que nos escolheu. Ele nos nomeou, Ele disse para nós irmos darmos frutos, para que os frutos permaneçam. Ele nos chamou para nós fazermos a diferença nessa geração. Ele nos chamou também para nós desenvolvermos um relacionamento intenso, íntimo e permanente com Ele. Mas nós não temos tido tempo, porque nós estamos priorizando as nossas casas, nossos carros, os nossos sonhos. E a Bíblia diz para nós buscarmos primeiro o reino de Deus, a sua justiça, que todas as outras coisas serão acrescentadas. É dentro dos sonhos de Deus que nós encontraremos o nosso sonho. Ele está dizendo que se você ficar focado em buscar realizar o teu sonho, você vai se perder.
você não vai se saciar. Mas quando você pegar e focar em Deus, você buscar primeiro o reino dele, você buscar primeiro adorar, você buscar primeiro servir a Deus, dentro do sonho de Deus, você vai encontrar os teus sonhos, você vai encontrar as tuas necessidades supridas, você vai encontrar os teus desejos no teu coração. Mas fora do sonho de Deus, a Bíblia diz, Isaías capítulo 1, versículo 19: se quiserdes me ouvir, vocês têm a oportunidade de vocês comerem o melhor dessa terra. Mas se vocês me desprezarem, o que virá sobre vocês será espada. E aí o Senhor diz assim: assim ordena o Senhor dos exércitos, considerai, pois, o vosso passado. Semeaste muito, mas colheste pouco. Comeis, mas vocês não se satisfazem. Bebeis, mas vocês não conseguem matar a sede de vocês. Sentis, mas ninguém se sente aquecido e confortável. E o que recebe o salário, recebe e deposita numa bolsa furada. Muitas pessoas que não estão recebendo seus ganhos financeiros, mas não têm dado para nada. Não tem sobrado, você não tem conseguido fazer aquilo que você gostaria de ser feito, porque você está focado nos teus deleites, nos teus prazeres, e está esquecendo de buscar ao Senhor, buscar a direção de Deus, servir a Deus, dedicar parte. A Bíblia fala para nós servirmos e adorar o Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, com todo o nosso amor, colaborar, contribuir, servir. O que eu posso servir na casa de Deus para reconstruir uma vida de relacionamento íntimo, profundo com Deus, com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quantos dos nossos irmãos que estão afastados, que às vezes estão conosco, mas a sua vida espiritual está longe de Deus. Esse povo, eles estavam ali, na casa de Deus, na terra de Deus, Jerusalém, na cidade de Deus, Jerusalém, mas o coração deles estavam focados nas coisas que os babilônicos tinham, nas casas luxuosas. Eles poderiam ter casas normais, mas eles queriam fazer casas luxuosas. Vocês estão focados, vocês estão trabalhando cada vez mais para melhorar, vocês querem cada vez mais, e por essa ganância de vocês não têm tido tempo para me servir, para me adorar, para buscar a minha presença. Vocês estão perdendo oportunidade da vida de vocês. O salário de vocês é depositado numa bolsa furada. Assim, pois, declara o Eterno, Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, reflita sobre o que vocês têm feito. Talvez nós não tenhamos vivido uma vida extraordinária na presença de Deus, porque nós temos deixado a vida com Deus em segundo plano. Nós temos deixado, se der eu faço, se der eu vou, mas nós não estamos fazendo de coração. E a Bíblia, ela nos mostra um exemplo claro daquilo que nós precisamos fazer. Também um exemplo de pessoas que fizeram aquilo que Deus havia pedido e se deram bem, e pessoas que desprezaram aquilo que Deus havia pedido e se deram mal. E Deus está mostrando para essas pessoas: sabe o que você está vivendo hoje? É por conta das decisões que você tomou lá no passado, e você vai viver amanhã de acordo com as decisões que você tomar hoje. Se você servir ao Senhor Deus de todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, servir, adorar, buscar o Senhor, colocar Ele como prioridade na sua vida, e todas as outras coisas que são importantes, sim, são legais, são interessantes, sim, mas são secundárias para a sua vida. Isso vai fazer com que você possa viver uma vida feliz. Veja que essas pessoas, muitas delas, tinham casas luxuosas, mas eles não tinham paz, eles não tinham alegria. Porque a paz que o mundo proporciona
é a ausência de problemas. Se não tiver problema, as pessoas estão em paz. Mas se tiver problemas, as pessoas perdem a paz. E essas pessoas, elas estavam vivendo esse tipo de vida. Eles tinham bens, eles tinham riquezas, eles tinham condições de fazer muitas coisas, mas eles não tinham paz dentro deles. Estavam vivendo uma vida confusa, estavam vivendo uma vida perturbada, porque a paz que transcende todo entendimento é só Deus que pode nos dar, é só Deus que pode nos fazer na nossa vida. Eles chegam um momento que eles já haviam conquistado muitas coisas na vida deles, eles já haviam feito casas luxuosas, e eles já não sabiam mais o que fazer. E ao invés de eles voltarem para Deus, eles queriam fazer mais coisas. E eles perderam a vontade de fazer coisas. Eles perderam a vontade de avançar, de caminhar, e eles ficaram confusos. E Deus mandou vir então o profeta para trazer uma mensagem. Sabe por que vocês têm casas e vocês estão insatisfeitos? Vocês têm uma cama, mas vocês não têm o sono, porque vocês deixaram de me servir. Vocês acharam que a felicidade de vocês estão em coisas, mas a felicidade de vocês está em fazer a vontade daquele que chamou você ainda informe desde o ventre materno. O grande erro dessa humanidade é achar que as suas riquezas, as suas glórias podem lhe fazer feliz. Nós nunca tivemos tantas pessoas cometendo suicídio, tirando suas próprias vidas, pessoas bem-sucedidas, porque quando eles chegam no ápice da vida, quando eles conquistam tudo, eles perdem o sentido da vida. O que fazer? Eu já conquistei tudo que eu precisava, tudo que eu necessitava. Eu já conquistei, o que eu vou fazer da minha vida? A vida se torna sem sentido, porque o fundamento da vida não é aquilo que você conquista, não é aquilo que você tem, mas aquilo que você é, e o que você é na presença do Deus Altíssimo vai fazer toda a diferença na sua vida. Assim, pois, declara o Eterno: considerai e reflita sobre o que vocês têm feito. Portanto, subam sem demora, traze boas madeiras e edificai a casa, para que eu me alegre dela e nela seja glorificado. Deus, Ele quer saber se Ele será glorificado na tua vida. Será que a tua vida tem glorificado a Deus? Será que a tua vida ela tem glorificado aquele que te tirou das trevas para a maravilhosa luz de Deus, aquele que mudou a tua história? Será que você tem glorificado? Aquela geração não estava glorificando a Deus, ela estava glorificando ao trabalho das suas mãos, glorificando a sua inteligência, a sua autossuficiência. Chega um momento que eles dizem: eu não dependo de Deus, eu dependo da minha força, da minha sabedoria, da minha inteligência, do meu trabalho, eu não dependo de Deus. E Deus, Ele quer ser glorificado através da tua vida, Ele quer ser honrado através da minha e da sua vida. De fato, esperaste muito, mas veio pouco. E esse pouco, quando o levaste para casa, eu ainda dissipei com um sopro, e agi desse modo para motivá-los. Questiona o Senhor dos Exércitos: ora, por que deixaste a minha casa sob escombro, ao passo que cada um de vós só dá atenção às suas próprias casas e os seus próprios bens? Gente, eles começaram a construir a casa de Deus, e por 14 anos eles não foram mais à construção de Jerusalém. Eles deixaram de lado, deixaram em ruína. Tem gente que quer fazer pela metade. Não, eu vou bater um cartãozinho aqui, uma vidazinha com Deus, um dia eu apareço, outro ali A Bíblia fala que Deus, Ele soprou, porque Ele não quer eu e você pela metade, Ele quer por inteiro. A Bíblia fala que Deus, Ele procura verdadeiros adoradores que adoram Ele em espírito e em verdade. Deus, Ele não quer eu e você pela metade, de qualquer forma, de qualquer coisa. Ele quer que eu e você sejamos
verdadeiros adoradores que dediquem Ele em espírito e em verdade. Ele rejeita esse tipo de adoração que é pela metade, achando que pode fazer um favor para Deus. Deus, Ele não precisa do seu favor. Deus, Ele faz o favor para nós. E o maior favor que Ele fez foi a nossa salvação. Porque outrora estávamos em trevas, éramos para receber a condenação eterna, ir para o inferno, mas Ele teve misericórdia de nós, mesmo nós sendo falhos, nós sendo pecadores, Ele nos amou, disse que todo aquele que crer no seu nome, esse será salvo, todo pecado confessado será perdoado. Por essa razão, por causa de vós mesmos, o céu reteve o orvalho e cessou de dar o seu fruto costumeiro. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que afetou sobremaneira o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também todas as pessoas e os rebanhos. Todos os vossos trabalhos, irmãos, foram prejudicados, porque o povo deixou de adorar a Deus. Eu tenho visto algumas reportagens e o mundo está muito preocupado, porque a expectativa do mundo é que o mundo globalizado ele entre em colapso. As pessoas estão com medo. Vocês viram, em 2008 houve uma crise mundial muito grave em todo o planeta, e eles estão com medo, eles estão acreditando que está muito próximo dessa crise mundial acontecer novamente, e isso ser devastador para a vida das pessoas, para os moradores dessa terra. E tudo isso a Bíblia fala que pessoas que têm o poder para fechar as portas do inferno, o que Satanás ele veio para fazer, gente? Matar, para roubar, para destruir, matar os teus sonhos, roubar a tua paz, destruir a sua família. Mas ele veio para dar vida e vida com abundância. E nós temos perdido a nossa oportunidade de reconstruir a nossa vida, viver uma vida, voltar ao primeiro amor. Quantas pessoas que não perderam o primeiro amor, aquele amor com Deus, de trabalhar, de fazer sem interesse, de fazer porque quer contribuir, porque quer colaborar, porque quer marcar a geração, porque quer impactar os seus familiares, impactar os seus amigos. Quantas pessoas que não perderam esse primeiro amor por conta das coisas dessa vida, que tem oferecido tantas coisas interessantes, interativas, e nos tirado do foco da presença de Deus. Aquele povo chegou um momento que eles não sabiam para onde eles iam, e quem não sabe para onde ir nunca chega a lugar algum. Quem não sabe para onde ir, qualquer coisa serve. A Bíblia fala que o coração ele é enganoso. Às vezes nós queremos casas, nós queremos dinheiro, nós queremos riqueza, nós queremos uma boa formação, e Jesus falou para Marta: Marta, uma coisa te é necessária. Maria, ela entendeu muito bem. A felicidade ela não está em coisas. Coisas são consequências de uma vida feliz, de relacionamento vivido com Deus. Eles ficaram perdidos. Eles perderam o sentido da vida, não sabiam o que fazer, e Deus ele pega e vem e usa o profeta para chamá-los. Vocês perderam o foco, vocês perderam o relacionamento comigo, vocês me desprezaram, vocês me deixaram, e vocês deixaram de me alegrar. Porque vocês deixaram de me alegrar, a terra de vocês não estão produzindo, não está acontecendo como deveria acontecer, porque vocês esqueceram que a alegria do Senhor é a força de vocês. A minha palavra ela diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender dos seus maus caminhos, se humilhar dos seus caminhos errados, Ele descerá do céu e sarará a nossa terra. Mas só que nós não temos nos arrependido, pelo contrário, nós temos ficado cada vez mais sujos, nós temos nos envolvido cada vez mais com esse estilo de vida do mundo, que é contrário aos princípios de Deus. E a Bíblia diz: quem está limpo, limpe-se mais, quem está sujo, suje-se mais.
E o triste é que muitos de nós estamos preferindo nos sujar cada vez mais, ao invés de nos limparmos pela palavra de Deus, porque perdemos o foco. Sabe por que perdemos o foco? Porque perdemos a fé. Sabe por que perdemos a fé? Porque nós deixamos de ouvir a palavra de Deus. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós deixamos de ouvir a palavra de Deus, nós deixamos de ler a palavra de Deus, deixamos de meditar na palavra de Deus, e é impossível conhecer a Deus, conhecer as suas necessidades, se nós não conhecermos a sua palavra. Isso é externado, por exemplo, nas quartas-feiras, nas reuniões de oração, que as pessoas, elas não vêm na reunião de oração. E você sabe qual foi o grande segredo de Jesus? Era uma vida de oração, uma vida de relacionamento com Deus. Os discípulos conviveram com Ele por 3 anos, e eles entenderam que o segredo era a oração, e eles chegaram para Jesus e falaram assim: Jesus, nos ensine a orar, porque entendemos que o poder que é extraído da sua vida está no seu relacionamento com Deus. Como que eu faço para ter esse relacionamento com Deus? Porque a oração, ela nos faz focar. A importância da oração, ela nos faz focar não naquilo que nós estamos vendo, não naquilo que nós estamos vivendo, mas naquilo que nós desejamos, naquilo que nós queremos, onde nós queremos estar numa vida de relacionamento com Deus. Quando você ora, você não está orando por aquilo que você tem, mas por aquilo que você necessita. Você não está orando por aquilo que você vê, mas você está orando por aquilo que você está olhando lá na frente, e aquilo te mantém focado. Ela te mantém num relacionamento com Deus. Ela mantém você acreditando que mesmo que você não seja capaz de alcançar aquilo, Deus, Ele não escolhe o capacitado, mas Ele vai capacitar aqueles que foram escolhidos, aqueles que desejaram e buscaram essa vida de relacionamento com Deus. E Jesus, Ele fala: será que quando eu voltar na terra, eu vou achar fé, eu vou encontrar fé? As pessoas, elas estarão tendo relacionamento comigo? E eles deixaram de orar. O hábito deles era orar 3 vezes ao dia, de manhã, na hora do almoço e à tarde. Porque quando eles oravam, eles focavam no seu Deus. Quando eles oravam, eles não viam aquilo que eles podiam tocar, mas eles viam aquilo que poderia chegar, aquilo que Deus estava preparando para eles lá na frente. Porque aquilo que os olhos não viram, que o ouvido não ouviu e que não chegou ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ponha-se de pé no nome de Jesus.